Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jordão Violim, essa aqui é a primeira aula que eu gravo para o nosso curso, então uma honra estar aqui participando junto com vocês. Agradeço especialmente ao professor Jailton pelo convite. E, desde logo, deixa eu apresentar o nosso tema. Eu vou trabalhar 2 aulas com vocês. Neste nosso primeiro encontro, a gente vai trabalhar a ação de consignação em pagamento. Eu sou um cara muito chato, você vai ver que eu já tenho uma ressalva com o próprio nome da ação, com o próprio nome do procedimento especial, mas isso eu deixo para quando a gente estiver analisando os nossos slides. E a gente vai ter uma aula também sobre a dissolução parcial de sociedade, tá bom? Então, a gente está no módulo 13, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, e essa aqui é a nossa aula de consignação e pagamento. Como eu disse para você, meu nome é Jordão Violim, eu sou mestre e doutor em processo civil pela Universidade Federal do Paraná, eu moro em Curitiba, sou professor da PUC Paraná, tenho um LLM em Direito Norte-Americano pela Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, né, no estado de Nova York, e eu sou uma pessoa, embora eu seja muito chato, né, com o processo civil, como você vai ver daqui a pouco, até com o nome da ação eu implico, eu sou uma pessoa muito legal nas redes sociais. Então, você pode, a qualquer momento, né, me adicionar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Meu nome é sempre o mesmo, tá? Meu nome é esse mesmo, todo mundo me pergunta. Mas é só isso. Não tem nenhum nome do meio, não tem da Silva, não tem Júnior, não tem nada, é só isso, é só Jordão Violim. E você não vai encontrar 2 no Instagram, nem 2 no Facebook, nem 2... No Facebook você até vai encontrar 2, porque eu tenho 2 perfis lá, porque um tempo atrás o primeiro perfil lotou e eu tive que criar um segundo. Eu uso um pouco menos o Facebook, tá? Eu uso mais Instagram e LinkedIn. Então, por isso eu deixo aqui as recomendações. Se você quiser conversar comigo, fique à vontade. Eu gosto de receber dúvidas pelas redes sociais. Se quiser me mandar e-mail também, eu não coloquei meu e-mail, mas é jordão.violim, meu nome, tá? jordão.violim@gmail.com, tá? Eu gosto de receber dúvidas dos meus alunos. Geralmente, quando vocês mandam dúvidas para mim, são aquelas dúvidas cuja resposta você não encontra em manuais, né? Cuja resposta você não encontra facilmente em livros. E isso me obriga a pesquisar, a estudar para responder a sua dúvida. Eu gosto disso. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pulga atrás da orelha, qualquer ponto que não ficou bem explicado, ou enfim, ficou bem explicado, mas ainda assim você queria, né, uma explicação adicional, não hesite em entrar em contato comigo, tá? Tem muita gente que pensa, eu não vou incomodar o professor durante o momento de folga. Não existe momento de folga, eu não acredito em folga. A última vez que eu tive folga, acho que foi antes dos 16 anos, porque depois que você começa a fazer vestibular e entra na faculdade de Direito, folga se torna um negócio, né, que pertence à sua infância. Enfim, brincadeiras à parte, eu gosto de receber dúvidas, não se preocupe em me incomodar, tá? Me incomode, me cutuque, mande mensagem. O único cuidado que eu peço para você é, se você for entrar em contato comigo por meio de redes sociais, me adicione primeiro e mande a mensagem depois, tá? Por que isso? É porque eu quero colecionar amigos nas redes sociais? Não, de forma alguma. É porque se você me manda mensagem antes de fazer solicitação de amizade, a tua mensagem vai parar no filtro anti-spam. E eu olho aquele filtro anti-spam a cada 2 anos. Aí, em 2035, eu vou encontrar uma mensagem que você mandou para mim décadas atrás. Aí não adianta mais eu responder a tua mensagem, tá? Então, me manda mensagem, me adiciona primeiro e me manda mensagem depois, beleza? Vamos nessa, vamos trabalhar, que 5 minutos já foram consumidos aqui do nosso primeiro bloco. Primeiro ponto, né? Para que serve a ação de consignação em pagamento? Aliás, primeiro ponto, antes de mais nada, deixa eu voltar aqui na nossa tela inicial, né? Por que eu não gosto do nome consignação em pagamento? Porque eu acho um nome sofisticado demais para uma coisa simples demais. A ação de consignação em pagamento, o procedimento especial de consignação em pagamento, é um procedimento relativamente simples, é um procedimento fácil de você compreender, é um procedimento incrivelmente útil. Incrivelmente útil. Esse procedimento é tipo uma caneta Bic. Faz 1000 coisas. Você tem uma utilidade absurda no procedimento. E ainda assim, é uma tecnologia muito simples, muito fácil e muito barata, né? Agora,
Qual a minha implicância com o nome? Primeiro, ninguém sabe o que é consignar. Consignar é um verbo que ficou no passado, né? Consignação, que é o substantivo derivado do verbo, também é um substantivo cujo significado pouca gente conhece. Consignar pode ser compreendido como sinônimo de depositar, né? E é difícil você falar, vou depositar alguma coisa em pagamento. Na verdade, você deposita o pagamento. Então, o nome correto aqui seria consignação do pagamento ou, melhor ainda, pagamento em consignação. Pagamento por meio de depósito. É disso que a gente está falando. Perceba que quando a gente troca, né, a pretensa sofisticação do juridiquês por português, aquele português que todo mundo fala, que todo mundo compreende, você já tira todo o mistério de algo que parece ser um procedimento especial super sofisticado. E não é. Está longe de ser sofisticado, só que, como eu disse para você, é uma tecnologia simples, barata e incrivelmente útil. Mas vamos lá. Qual é o objeto, então, da ação de consignação em pagamento? Aqui eu estou citando Maria Helena Diniz, eu sei que todo mundo tem ressalvas com Maria Helena Diniz. Quando eu entrei na faculdade, né, há trocentos anos, meus professores meio que tiravam sarro assim, do manual da Maria Helena Diniz, mas é um manual muito, muito bom para aquilo que ele se propõe, né, que é ensinar estudantes de graduação. Eu sei que você não está na graduação, mas ainda assim eu achei interessante a definição que ela faz do pagamento em consignação, que é o meio indireto do qual o devedor dispõe para se exonerar do liame obrigacional, né? Para se exonerar do vínculo obrigacional. Que meio é esse? É o depósito em juízo, é a consignação judicial ou extrajudicial, tá? Ou depósito em juízo ou depósito em estabelecimento bancário da coisa devida. Geralmente a coisa devida é dinheiro, mas não precisa ser necessariamente dinheiro, a gente vai ver isso logo na sequência, tá? Nos casos e nas formas legais. Essa definição aqui já traz a reboque toda a importância do pagamento em consignação, né? Pense, por que o devedor quer se livrar do liame obrigacional? Por que o devedor quer pagar a dívida? Todo mundo se pergunta por que o credor quer receber a dívida. Mas essa é uma pergunta cuja resposta é óbvia. Essa é uma pergunta que sequer precisaria ser feita. O credor quer receber o dinheiro porque ele tem interesse em receber dinheiro. Todo mundo tem interesse em receber dinheiro. Todo mundo tem interesse em receber um Pix. Todo mundo tem interesse em sofrer um acréscimo patrimonial. Agora, por que o devedor tem interesse em pagar? Essa é a pergunta relevante. Essa é a pergunta que ninguém se faz. E é essa pergunta que vai mostrar para você que o pagamento em consignação tem uma utilidade muito maior do que aquela que o Código de Processo Civil deixa entrever quando ele trata do assunto. Tá? Perceba, o devedor tem interesse em pagar para fazer cessar a incidência de juros de mora. Juros de mora são um enorme consumidor de patrimônio, são um enorme destruidor de patrimônio. Aliás, deixa eu conversar aqui, né, de perto contigo, né, deixa eu voltar para a minha cara, depois eu volto lá para o nosso slide. Juros de mora, isso aqui você precisa entender porque isso aqui não é direito, isso aqui é um pouco de economia básica, tá? Juros de mora são um grande consumidor, um grande destruidor de patrimônio numa economia que funciona com juros baixos. E aí você tem que compreender um pouquinho de história recente do Brasil, tá? Se você quer uma sugestão de livro para entender a história do Brasil, tá? A história econômica como um todo, vale a pena você dedicar aí as suas noites para ler Celso Furtado, né? Sabe aquele período, assim, logo antes de dormir, que você pega um livro para descontrair e tal, eu pego o livro de Celso Furtado. É livro de economia, a formação econômica do Brasil. É um livro de economia, mas é um livro agradável de ler, é um livro tranquilo de ler, um livro fácil de você compreender. Qual é a história recente do Brasil? Isso aqui não vai estar no livro que eu te recomendei, porque Celso Furtado, né, morreu antes disso tudo acontecer. Mas vamos lá. Nos anos 80, o Brasil vivia uma época de hiperinflação. Tá? Se você não viveu isso, seus pais com certeza viveram isso. Eu nasci nos anos 80, eu lembro do período de hiperinflação, eu era criança, mas eu lembro, por exemplo, que na nossa casa tinha despensa. Você sabe o que é despensa?
né? A geração atual, o pessoal que está se formando agora, que acabou de se graduar e já vai fazer pós-graduação, enfim, não sabe o que é uma despensa. Despensa é um cômodo que tem na casa das pessoas, onde elas guardam mantimentos, onde elas estocam mantimentos. Quando eu era criança, minha casa tinha despensa. Por quê? Porque a inflação era tão grande no Brasil que se você fosse ao mercado no dia 1º, você ia pagar, sei lá, tantos dinheiros, né, tantos cruzeiros, cruzados, enfim, tantos reais que seja, né, embora o plano real seja de 94, mas você ia pagar, sei lá, R$100 pela compra. Se você fizesse a mesma compra no fim do mês, 30 dias de diferença, você ia pagar R$300, R$400 pela compra. Então, o que as pessoas faziam? Elas faziam compra de mês, não é compra de semana. Você não vai ao mercado toda semana comprar fruta nova, e comprar salada, e comprar coisa, né, que precisa estar fresquinha. Você vai ao mercado todo mês, para não sofrer tanto com a inflação, para não precisar fazer 2 compras, porque a segunda compra sempre sai mais caro que a primeira. Se você puder estocar coisa por 1 ano, comprar latinha de atum, de sardinha, coisa que dura 1 ano, melhor ainda, né? Comprar congelados, enfim. Então, por que eu estou te falando isso? Porque nos anos 80 o Brasil veio de um período de hiperinflação. Nos anos 90, com o Plano Real, a inflação foi controlada, mas ela foi controlada a um custo muito alto, ao custo do aumento da taxa Selic. A taxa Selic nos anos 90 ficou durante boa parte da década ali no patamar dos 20% ao ano. O que significa isso? Significa que, para não fazer nada com o seu dinheiro, se você pegar o seu dinheiro e colocar numa aplicação bancária conservadora, né, de risco baixo, não poupança, mas um fundo de renda fixa qualquer, você vai ganhar algo em torno de 20% ao ano. Ou seja, pegaria R$1 milhão, coloca num investimento conservador, ao final de 1 ano você vai sacar R$1.200.000. Por quê? Porque a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, estava em 20% ao ano. Por que eu estou te contando essa história? Porque imagine um devedor nos anos 90. Imagine que você deve R$1 milhão. Olha a jogada, olha o esquema financeiro aqui. Se você deve R$1 milhão, você paga ou não paga? Você, devedor, você tem interesse em pagar? Aí você, com cabeça de jurista, né, dos anos 2010, 2020, você vai pensar, bom, paga, né? Porque o devedor tem que pagar, porque vai incidir juros de mora. Vai pagar 12%, 1% ao mês, 12% ao ano, um pouquinho mais que isso, se eu não pagar a dívida. Então, eu quero pagar, né? Mas se você tiver numa economia de 20% de taxa básica de juros ao ano, olha só, se você não paga a dívida e investe o dinheiro, que é dinheiro dos outros, na verdade, né? Não é teu dinheiro, porque você é devedor. Se você pega o dinheiro do outro que está em seu poder e investe esse dinheiro, não paga a dívida, rola a dívida para frente, coloca no investimento conservador, você vai ganhar 20% ao ano. Eu vou simplificar as contas aqui, tá? Para ficar simples de você compreender o raciocínio. Você deposita R$1 milhão, você retira lá no final do ano R$1.200.000. Obviamente, a tua dívida também aumentou, mas ela aumentou em 12%. Né? 1% de juros de mora ao mês. E aí eu estou simplificando, né? 12%. 12% de R$1 milhão são R$120.000. Então, o que significa? Significa que o teu patrimônio aumentou 200 mil, 20%. Mas a tua dívida aumentou 12%. Olha a diferença. Você tinha R$1 milhão, teu patrimônio cresceu para R$1.200.000, a tua dívida cresceu para R$1.120.000. Ou seja, em 1 ano que você não fez nada, você só investiu esse dinheiro, você conseguiu lucrar a diferença. Você conseguiu lucrar R$80 mil. R$80 mil em 1 ano é o preço de um bom carro. R$80 mil dá mais ou menos aí um salário de R$7 mil por mês, né? Que é um salário ok para você não fazer rigorosamente nada, só para você investir o dinheiro dos outros. Quem aprendeu a advogar nos anos 80, nos anos 90 e até o começo dos anos 2000, não consegue enxergar a utilidade da ação de consignação em pagamento. Porque quem começou a advogar nessas décadas e não se atualizou, continua com essa mentalidade. Continua pensando, mas por que o devedor vai querer pagar o dinheiro? Para que ele vai querer depositar o dinheiro? O devedor tem mais do que pegar esse dinheiro e investir para fazer o patrimônio dele crescer. Já que ele está com o dinheiro dos outros na mão, investe esse dinheiro, administra esse dinheiro, faz crescer e depois paga a dívida. Né? Que não é uma coisa lá muito ética de se fazer, mas é a mentalidade que se tinha no passado.
Isso, inclusive, explica para você, né, por que a execução e o cumprimento de sentença no Brasil sempre foram tão ineficazes, sempre foram tão inefetivos. Tá? Pois bem, agora entendeu como é que a coisa funcionava, né? O que começa a acontecer a partir dos anos 2000? A partir dos anos 2000, a taxa de juros da economia brasileira vai decaindo. Ela vai descendo ali dos 20% que eu mencionei para você, até chegar um pouquinho antes da pandemia, ou durante a pandemia, ali pelos idos de 2020 até 21, as datas precisas eu não vou saber te informar assim de cabeça, mas de 2020, 21, a taxa Selic chega até a mínima histórica, que é o patamar de 2,5% ao ano. Isso significa que se você tivesse R$ 1 milhão para investir e colocasse no banco, num investimento conservador, você, ao final de 12 meses, teria R$ 1.025.000. Olha a diferença. 2,5% ao ano. 2,5% ao ano é nada. Você coloca 1 milhão e retira R$ 1.025.000. Só que a tua dívida cresceu para 1.120.000 por conta dos juros de mora, juros de 1% ao mês. E veja que aqui eu não estou falando em correção monetária, tá? Estou partindo do pressuposto, para a gente simplificar o raciocínio, de que não houve inflação, tá? Considere inflação de 0%. O que aconteceu nesse contexto? Nesse contexto, não pagar a dívida foi um péssimo negócio. Porque agora você está com um prejuízo próximo dos R$ 100.000, você está com um prejuízo de R$ 95.000. A diferença entre a evolução do seu patrimônio cresce um pouquinho. Mas a tua dívida cresce um montão. Tua dívida cresce para 1.120.000, teu patrimônio cresce para R$ 1.025.000. Dá exatamente R$ 95.000 de diferença entre uma coisa e outra. A tua dívida cresceu. E se você não pagar a tua dívida, no próximo ano vai crescer mais um pouco. E no próximo ano vai crescer mais um pouco. É muito comum você pegar dívidas de 10 anos, de 15 anos de idade, que duplicam ou triplicam. Por quê? Porque você vai acumular os juros de mora e a correção monetária. É muito comum você pegar uma dívida, sei lá, que no começo dos anos 2000 era de 6 milhões de reais e ver essa dívida virar 30 milhões de reais. Né? Aí quintuplicou o valor da dívida. Quanto maior o período, maior vai ser o efeito dos juros de mora. Né? Maior vai ser a diferença entre o valor inicial e o valor final. E é para isso que serve a ação de consignação em pagamento. Eu acho que aqui você consegue ver a conexão entre uma coisa e outra. Por que o devedor tem interesse em consignar determinada quantia em pagamento? Ora, é porque o devedor tem interesse em se livrar dos encargos, das penalidades decorrentes do inadimplemento. Veja que essa matéria, portanto, se conecta diretamente com relação obrigacional. Né? Perceba, portanto, que eu posso ter eu tenho uma importância muito maior na ação de consignação em pagamento do que aquela importância que o Código de Processo Civil imagina. Porque a gente vai ver daqui a pouco, né, no próximo bloco, a gente vai ver que o Código de Processo Civil diz assim, você pode ajuizar a ação de consignação em pagamento quando você não sabe para quem pagar, que é uma hipótese um pouco absurda, né? A gente sempre trabalha com exemplos meio engraçados, assim, do tipo, eu não sei quem é meu devedor, eu sou esquizofrênico, eu esqueci para quem que eu tenho que pagar esse negócio, né? Parece uma coisa que eu, Jordão, faria na minha vida, né? Porque eu sou essa pessoa que esquece das coisas. Mas a importância dessa ação é muito maior. Você pode utilizar a ação de consignação em pagamento em qualquer hipótese em que você, devedor, queira se livrar, pelo menos, né, ou parcial ou integralmente, dos efeitos do inadimplemento. Basicamente, você vai tentar se livrar, tentar impedir a incidência de juros de mora. Você não quer estar em mora, tá bom? Feito esse overview, né, e demonstrado para você por que a ação de consignação em pagamento era um patinho feio nos anos 80, 90 e 2000, e hoje ela é uma ação super importante, com uma utilidade, né, muito bacana. Aliás, lembre que agora a taxa Selic está em alta novamente, tá? Então você tem sempre que analisar enquanto está a Selic, qual é a eficácia dos juros de mora, qual é o valor dos juros de mora, enfim, para você ver se vale ou não vale a pena pagar. Tá? Juridicamente, eu diria para você, pague, né, aquilo que você
tem que ser pago, pague sempre, né? Mas economicamente, às vezes, vale a pena você fazer cálculos. Agora que você tem esse overview, esse panorama geral, a gente pode conversar, né, de igual para igual sobre ação de consignação e pagamento. Isso a gente faz já no próximo bloco. Até lá.